Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Nós estamos dentro do contexto da profecia dos profetas que anunciavam a palavra de Deus a fim de conduzir o povo. Profecia de Samuel. Surgiu um profeta num tempo em que a palavra de Deus tinha se calado. Através da oração de Ana, a mãe de Samuel, Deus concedeu a ela um filho que foi de fato um sinal para o seu povo. Ontem na liturgia nós vimos o modo como o povo de Deus, por causa de suas crenças supersticiosas, apesar de ter entre eles a Arca da Aliança, eles perderam uma guerra muito importante contra os filisteus. Os filisteus, por 2 vezes seguidas, eles conseguiram vitória e uma grande quantidade de pessoas foram massacradas dentro da guerra. E eles então começaram a questionar a Deus por não ter dado a eles a vitória. Eles tinham confiado de que a presença de Deus por meio da Arca da Aliança daria a eles a vitória, e essa vitória não veio. Então eles começaram a rejeitar o Senhor e a rejeitar o seu profeta. Hoje a liturgia nos fala sobre uma reivindicação. O povo pede para si um rei. Exigem de Samuel que Deus dê a eles um rei. E Samuel hoje faz a intercessão. Senhor, como é que nós vamos fazer agora? Esse povo pede um rei para reinar sobre eles. E Deus então diz para Samuel: não se preocupe, dê tudo aquilo que eles querem. Existem consequências. E nós percebemos que na história do povo de Israel, o primeiro rei que foi concedido é o rei Saul, que de fato foi um rei soberbo, um rei que governou, que reinou sobre o povo de Deus com um punho de ferro e com uma grande arrogância. É interessante como o povo sofreu nas mãos do rei Saul. Era um rei iníquo. E Deus disse para eles, olha, para Samuel, dê a eles tudo o que eles querem. Eles não te rejeitam, eles rejeitam a mim. Parece muito com o sentimento e a vivência de muitas pessoas no tempo de hoje. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas rejeitam o Senhor. Querem apenas as suas vontades pessoais, querem a realização dos seus próprios desejos, mas rejeitam o projeto de Deus, porque na verdade acolher a palavra de Deus, acolher a sua vontade, exige de nós um compromisso que marca a nossa vida de verdade. Um compromisso que nos leva a renunciar tantas vezes à nossa vaidade, à nossa própria vontade, aos nossos próprios desejos, para um bem maior, o bem dos filhos de Deus. Toda vocação, toda missão se realiza no serviço de Deus em favor do próximo e, portanto, exige também renúncia. O Evangelho nós encontramos Jesus que volta para Cafarnaum, ele que tinha ido pelas cidades vizinhas, pelas aldeias para anunciar o Evangelho, porque também precisava anunciar a todos os outros, embora ele tinha sido reivindicado para permanecer em Cafarnaum, ele disse que precisava ir para outros lugares. Agora Jesus volta, e a fama de Jesus se espalha de tal modo que na casa em que ele estava não tinha lugar nem mesmo na porta. Uma grande multidão procurava Jesus, o cercava. E foi apresentado a Jesus um homem carregado por 4 pessoas, um paralítico, que não tendo possibilidade de entrar pela porta, subiram pelo telhado, abriram o teto e desceram a sua cama diante de Jesus, o qual Jesus olha com compaixão e lhe dá a maior graça que um homem pode receber.
a graça do perdão dos pecados, a graça da reconciliação. Jesus então imediatamente diz àquele homem: os teus pecados estão perdoados. Haviam ali também, além do povo que buscava Jesus, alguns doutores da lei que começaram a questionar dentro do seu coração se aquelas palavras de Jesus não fossem blasfêmia. Ele é um blasfemo. Ele está falando palavras que não condiz com o nosso costume. Quem é que pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar os pecados. E Jesus, sondando os corações, começa a dizer: por que vocês julgam dentro do coração desse modo? Para provar que não somente Deus, mas que Deus deu ao homem o poder, o Filho do homem, deu ao Filho do homem, ou seja, ao ser humano, o poder de perdoar pecados. Eu digo para esse homem: pega a sua cama, levanta, pega a sua cama, volta para a sua casa. Que é mais fácil dizer: os pecados estão perdoados, ou dizer: levanta da sua cama e anda? Mas para que vocês tenham a certeza de que de fato os homens têm na terra o poder de perdoar pecados, eu digo: levanta, pega a sua cama, volta para a sua casa. E todos ficaram muito admirados com todas essas realidades. Acho interessante que nós temos à nossa frente a possibilidade de receber a maior graça. E quantas vezes, por causa da nossa soberba, nosso orgulho, as nossas próprias decisões, nós rejeitamos aquilo que o Senhor nos deu como um presente. O sacramento da penitência é para nós um grande dom. Nós temos a possibilidade de nos reconciliar com o Senhor e queremos deixar de lado, fazer vistas grossas com as nossas próprias atitudes, enquanto o Senhor nos convida à humildade de, confessando os nossos pecados, receber o perdão, porque para o Filho do homem, ou seja, para o ser humano, Deus também concedeu o poder de perdoar pecados em seu nome, como forma de sacramento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.